Existe um tipo de arma que pode nascer dentro de uma casa, sem fábrica, sem licença, sem número de série e sem deixar rastros. Uma arma que simplesmente não existe para o sistema. E o mais impressionante, ela pode ser criada a partir de um arquivo digital. Parece roteiro de filme, mas isso já é realidade. As chamadas Ghost Guns, ou armas fantasmas, estão mudando completamente o jogo no mundo do armamento ilegal. E o que torna isso ainda mais preocupante é um detalhe. Muitas vezes, a polícia simplesmente não consegue rastrear sua origem. Imagine, um cenário onde uma arma não precisa sair de uma grande fábrica, nem passar por qualquer processo oficial de fabricação, sem registros, sem controle e sem fiscalização. Isso é exatamente o conceito das Ghost Guns. Elas são chamadas de fantasmas porque operam fora do radar estatal. Se uma arma comum é como um veículo com placa e chassi, uma Ghost Gun seria como um veículo invisível circulando livremente, sem qualquer identificação. Tudo isso se tornou possível graças ao avanço da impressão 3D, uma tecnologia que surgiu para facilitar a produção de peças, protótipos e ferramentas, mas que acabou abrindo caminho para algo muito mais complexo. Hoje, com uma impressora relativamente acessível e alguns materiais específicos, partes essenciais de uma arma podem ser produzidas dentro de casa. O que antes dependia de uma indústria inteira, agora pode ser feito em um pequeno espaço. Com conhecimento técnico e acesso aos arquivos certos, o mundo começou a perceber essa ameaça quando os primeiros projetos de armas impressas começaram a circular livremente na internet. O que parecia apenas um experimento tecnológico rapidamente mostrou seu verdadeiro potencial. Pela primeira vez, o conhecimento para fabricar armas havia sido transformado em arquivos digitais. E quando algo se torna digital, controlar sua disseminação se torna uma tarefa extremamente difícil. Mas existe um detalhe importante. A maioria das Ghost Guns não é totalmente feita de plástico. Na prática, elas costumam combinar partes impressas com componentes metálicos convencionais. Isso torna essas armas mais resistentes, mais funcionais e muito mais perigosas. O corpo principal pode ser produzido em impressora 3D, enquanto peças críticas são adquiridas separadamente, completando a montagem. E é justamente aí que nasce o grande problema. Toda arma convencional possui uma identidade, um número de série que permite rastrear sua origem, fabricante e histórico. Esse processo é fundamental para investigações, mas uma Ghost Gun simplesmente não possui essa identidade. É como se ela nascesse sem passado, sem origem e sem qualquer trilha investigativa no Brasil. Essa realidade já deixou de ser teoria. Investigações recentes revelaram organizações especializadas na produção e comercialização dessas armas. O cenário mostrou algo alarmante. Não estamos falando de casos isolados, mas de uma estrutura organizada com produção, distribuição e compradores espalhados por diferentes estados. O perfil dos envolvidos chama atenção. Entre os investigados estavam pessoas com conhecimento técnico avançado, capazes de desenvolver melhorias, testar protótipos e aperfeiçoar projetos. Isso mostra que o problema vai além da simples montagem. Existe pesquisa, desenvolvimento e evolução constante. As autoridades também encontraram manuais detalhados, explicando cada etapa do processo, desde a escolha dos materiais até a calibração da impressora e montagem final. Isso significa que pessoas com conhecimento intermediário conseguem aprender e replicar esse processo em poucas semanas. Grande parte dessa disseminação acontece em ambientes fechados da internet. Fóruns privados, grupos restritos e redes da Dark Web funcionam como centros de compartilhamento de arquivos e informações. O projeto circula digitalmente, é baixado, adaptado e transformado em arma física sem precisar cruzar fronteiras. Esse modelo muda completamente a lógica do crime. Antes, organizações criminosas dependiam de rotas de contrabando, fornecedores internacionais e transporte clandestino. Agora, a fabricação pode acontecer localmente, reduzindo custos e riscos de apreensão. Isso cria um novo desafio para as forças de segurança. Imagine uma arma apreendida em uma investigação. Em situações normais, seria possível rastrear fabricante, distribuidor e comprador. Mas em uma Ghost Gun, essa trilha simplesmente não existe. A investigação encontra um ponto final sem conseguir voltar ao início. Outro fator preocupante é a velocidade da evolução desses projetos. Se um modelo apresenta falhas, o arquivo digital pode ser corrigido rapidamente e redistribuído em poucos 10,
centenas de pessoas podem ter acesso a uma versão aprimorada. Isso cria um ciclo de evolução extremamente rápido. Especialistas afirmam que esse fenômeno pode transformar completamente o mercado clandestino de armas. Antes centralizado em grandes organizações e rotas internacionais, agora ele pode se fragmentar em pequenas produções locais, espalhadas por qualquer lugar. As investigações mostram que muitos compradores dessas peças estão espalhados em diversos estados. Alguns possuem antecedentes criminais, o que reforça a preocupação das autoridades com o potencial uso dessas armas em crimes violentos. No cenário internacional, o debate é intenso. De um lado, existe quem defenda o direito à fabricação privada como parte da liberdade individual. Do outro, forças de segurança alertam para os riscos de uma proliferação descontrolada de armamentos invisíveis ao sistema. O grande problema é que, no passado, controlar armas significava controlar fábricas, importações e rotas de distribuição. Hoje, o foco mudou. Agora, controlar armas também significa controlar informação. E informação, uma vez na internet, pode circular infinitamente. O futuro torna esse cenário ainda mais preocupante. Impressoras mais avançadas, materiais mais resistentes e projetos mais sofisticados podem elevar ainda mais o nível dessas armas. O que hoje já representa um problema, amanhã pode se tornar uma ameaça ainda maior. Estamos diante de uma ruptura histórica. Pela primeira vez, fabricar uma arma deixou de depender exclusivamente da indústria tradicional. Isso muda completamente o equilíbrio entre controle estatal e capacidade individual de produção. E talvez esse seja o ponto mais assustador de toda essa história. O verdadeiro arsenal invisível não está guardado em depósitos ou escondido em fronteiras. Ele pode estar armazenado em arquivos digitais, prontos para serem baixados, impressos e transformados em armas em questão de horas. As Ghost Guns representam uma nova era no armamento clandestino. Uma era onde o inimigo não é apenas a arma pronta, mas o conhecimento que permite criá-la. E isso muda tudo. A pergunta que fica é simples: como combater algo que pode ser produzido dentro de qualquer casa, em silêncio, sem deixar rastros, e fora do alcance dos sistemas tradicionais de rastreamento? Essa é a nova realidade. E entender essa ameaça talvez seja o primeiro passo para enfrentá-la. Porque no mundo das Ghost Guns, o campo de batalha não começa na rua. Ele começa na informação.